Durante uma bela manhã de primavera, na cidade Euclides da Cunha, na Bahia, numa casa localizada no campo, um homem se despedia da esposa e, após ter tomado seu café, seguia para o trabalho na roça. Alguns minutos depois que o Tenório saiu da casa, e enquanto os primeiros raios do sol apareciam atrás do morro, um grupo de cavaleiros surgiu no horizonte, e pela poeira que estava levantando, a mulher que olhava através da janela deduziu que eles tinham muita pressa. Infelizmente para a família do Tenório, aquele humilde trabalhador da terra, que estava em sua labuta naquele momento, o grupo de pessoas que estava chegando era formado por bandidos que fugia da polícia depois de ter praticado o assalto a um carro que transportava valores em dinheiro. Decidiram então parar naquele sítio até os cavalos descansarem, também porque estavam famintos. Assustada, a mulher fechou a janela e colocou a tranca na porta. Ela temia por ela mesma e também pelos filhos que ainda estavam dormindo. Quieta dentro da casa, a mulher esperava que aquelas pessoas fossem embora. Mas o silêncio que pairava sobre aquele lugar foi quebrado pelo barulho das patas de cavalos. Aqueles animais eram montados por 3 homens e 2 mulheres. E quando pararam no terreiro da casa, já estavam muito cansados e a respiração ofegante. Então, por isso, não conseguiriam ir muito mais além. As 2 mulheres que vieram com os bandidos conseguiram entrar através de uma janela no fundo da casa e assim renderam a esposa do Tenório. Diferente dos outros dias, antes de sair de casa, Tenório disse para a esposa não levar o seu almoço até a roça naquele dia. Ele queria aproveitar o horário de descanso para ir até a cidade em busca de um padre. Tenório suspeitava que no sítio onde ele vivia com a família havia uma presença demoníaca. Seus animais se agitavam à noite e pedras eram lançadas sobre o telhado da casa. Por causa daquilo, algumas telhas foram quebradas e até os cachorros eram castigados ao receberem uma surra enquanto dormiam. Tenório acreditava que aqueles acontecimentos eram causados pelo espírito de um moleque amaldiçoado conhecido pelo nome de Romãozinho. Quando o cuidador da igreja ouviu aquela história, ele disse que o padre havia saído numa viagem para visitar alguns parentes e ele não sabia quando o sacerdote retornaria. Na verdade, aquele homem sabia que o padre tinha medo daqueles assuntos sobrenaturais e por isso inventou aquela viagem. Então Tenório foi à delegacia, mas o delegado havia saído no encalço de 3 homens e 2 mulheres que, após praticarem um assalto na cidade, fugiram a cavalo. Lá no sítio, depois que os bandidos soltaram seus cavalos no pasto, reuniram-se ao redor da mesa, na cozinha, enquanto a dona da casa era obrigada por eles para preparar-lhes o alimento. Enquanto comiam, uma das mulheres do grupo avistou o carro da polícia, que estava chegando, e logo sinalizou aos amigos. Imediatamente, todos eles pegaram suas armas. Serafim, o chefe do bando, chamou a mulher do Tenório e disse para ela sair e mentir para os policiais, enquanto ele iria até o quarto das crianças para cuidar delas. Um dos bandidos ficou escondido atrás da porta depois que a mulher saiu para atender a polícia. E quando o delegado perguntou a ela se ela tinha visto alguns cavaleiros passando pelo sítio, pois havia marcas de pegadas que o grupo passou por aquela estrada, em resposta, a mulher disse que algumas pessoas chegaram montadas em cavalos, mas depois de pedirem água e darem também de beber aos seus animais, eles seguiram viagem. Depois de analisarem o chão empoeirado, os policiais viram que as pegadas deixadas pelos cavalos se misturavam com outras que saíam do local. Cansados e sonolentos, pois passaram a noite acordados, os policiais não perceberam que as marcas deixadas pelos cavalos que saíam do sítio eram antigas. Confusos, voltaram para a cidade. Ao chegarem na delegacia,
encontraram os 2 agentes especiais da Polícia Federal esperando por eles. As agentes eram Iris e Esther, incumbidas de prenderem um grupo de assaltantes que, após praticarem seus delitos nas cidades de Ribeira do Pombal e Canudos, havia informações de que teriam seguido para Euclides da Cunha. O delegado deu às 2 agentes toda a informação sobre 5 cavaleiros que, após praticarem um assalto na tarde anterior ali na cidade, fugiram na direção da área rural. E falou também sobre o sítio do Tenório, onde encontraram muitas pegadas de cavalos, e que provavelmente os bandidos passaram naquela região e estavam escondidos em algum lugar não muito longe dali. No entardecer daquele dia, depois de passarem em vários lugares, Iris e Esther chegaram no sítio do Tenório, mas antes elas encontraram com o proprietário voltando da roça e lhe deram carona. Dentro da casa, o chefe do grupo olhava pela fresta da janela e ele viu um homem conversando com 2 moças no terreiro. A mulher do Tenório também olhou por uma fresta e, ao reconhecer o esposo, ela logo informou ao bandido. Serafim mandou a mulher abrir a porta e fingir que estava tudo bem, enquanto Tenório e as 2 agentes aproximaram-se dela. Ao entrarem na casa, foram surpreendidos pelos bandidos armados. Com as mãos levantadas, as 2 agentes foram revistadas por um dos bandidos, que, depois de desarmarem a Iris, ele tocou de forma inconveniente o corpo da agente Esther. Ela deu-lhe uma cotovelada e quebrou seu nariz. O bandido gritou de dor, caiu em cima de uma cadeira e a quebrou. No mesmo instante, Serafim deu um tiro na parede e ordenou que todos ficassem parados. Enquanto isso, as 2 comparsas surgiram com as crianças. Então, diante daquela cena, as 2 agentes ficaram sem reação. Logo, foram amarradas e trancadas num quarto com as crianças. Quando anoiteceu, Esther sentou-se num canto do quarto e, usando seu poder telepático, enviou uma mensagem de socorro a um amigo muito especial. Os bandidos pretendiam ir embora antes do amanhecer, mas naquela noite, enquanto jantavam, ouviram barulho de alguma coisa batendo no telhado e notaram que, depois de bater nas telhas, o objeto descia rolando. Então, deduziram que alguém estava jogando pedras sobre a casa. As mulheres do grupo foram até o quarto onde as 2 agentes e as crianças estavam trancadas, e, ao abrirem a porta, alguém soprou a chama da lamparina que uma delas trazia. E, na escuridão, foram agarradas pelos cabelos e arrastadas pelo chão. Depois, as 2 bandidas correram até a cozinha e contaram o que tinha acontecido. Após ouvir o que elas falaram, Tenório disse que foi o Romãozinho quem as atacou. Nisso, um dos bandidos correu até o quarto e disse que iria acabar com o tal Romãozinho. E, ao chegar num corredor escuro, ele viu um pequeno vulto correndo. Então, o bandido atirou. Mas, na segunda vez que ele foi disparar o revólver, alguém segurou o braço dele e puxou para baixo. E a bala do revólver acertou o pé dele. E, no mesmo instante, o bandido caiu gritando de dor. Sem saber o que estava acontecendo, Iris pediu para as crianças soltarem a corda que estava amarrando a mão dela. E depois, ela desamarrou a Esther. Depois de soltas, pediram para as crianças entrarem embaixo da cama. Em seguida, abriram a janela do quarto e deixaram o lobisomem entrar. Na cozinha, Serafim disse para um bandido ir verificar por que o outro comparsa atirou 2 vezes e estava gritando no escuro. Assustado, o homem encostou na parede e foi arrastando a costa nela na direção do quarto das crianças. E ele segurava um revólver numa das mãos. Seus olhos ficaram mais arregalados no momento que tocou no corpo de um animal. O homem gritou apavorado e atirou, mas o lobisomem foi mais rápido, agarrando o homem por um braço e uma perna. Deu um uivo estarrecedor e lançou o larápio na direção da cozinha. O homem que o lobisomem jogou caiu sobre a mesa e a quebrou no meio.
Serafim foi invadido pelo medo. Então ele correu, abriu a porta e saiu até o terreiro, de onde ele teria uma visão mais ampla da casa e poderia atirar em qualquer desconhecido que saísse em sua perseguição. Ele ficou lá parado, enquanto segurava uma arma com as duas mãos e apontava para a porta. Naquele momento, alguma coisa assustou os cavalos no meio do mato e causou um estouro entre eles. Quando Serafim percebeu que os cavalos vinham em disparada na sua direção, já era tarde demais. Ele foi pisoteado pelos animais. Dentro da casa, Iris pegou a arma do bandido, o mesmo que deixou o revólver cair após dar um tiro no próprio pé. E em seguida, ela deu voz de prisão a eles, enquanto Esther colocava algemas nas mulheres e nos dois homens também. Lá fora, o outro agente especial esperava pelas duas amigas. Em seguida, usando o carro dele e o delas também, levaram os facínoras até a delegacia.